Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Guia Financeiro. Hoje nós vamos falar sobre as profissões do mercado financeiro, assessor de investimento, consultor de investimento e planejador financeiro. A ideia com esse episódio é que você consiga entender qual é a jornada da profissão, o que ela faz, como iniciar, qual é o dia a dia e a atuação desses profissionais no mercado financeiro. E hoje nós estamos aqui com um convidado, o Antônio Luiz, diretor de Gente e Gestão da Tutors Participações. Boa noite, Antônio. Muito obrigado pela presença. Boa noite, João. Obrigado. Prazer estar aqui. Maravilha. Estamos aqui também com o Ronan Grings, que é o gestor da área Wealth da URA Investimentos. Oi, João. Mais uma vez, né? Bom, vai ser como você falou, uma ideia de esclarecer os papéis, as funções, né? Pelo histórico aí, são mais de 15 anos que eu atuo no mercado financeiro. Eu basicamente passei por tudo, né? Desde estagiário, back-office, middle office, atuei como assessor, consultor, gestor de recursos também. E agora sou responsável pela área Wealth, ali gerenciando basicamente os dois serviços aí de assessoria. Também tem a área de consultoria e planejamento financeiro dentro da nossa companhia. Espero poder contribuir, principalmente aquelas pessoas que pensam vir para o mercado financeiro e tem algumas dúvidas, né? Poxa, será que é um momento de vir para o mercado financeiro? Será que existem oportunidades? E como que eu posso fazer, como que eu posso entrar? Ou quem sabe, quem é um profissional mais sênior, pleno, no meio ali do caminho, como que eu posso fazer essa transição para essas profissões, né? Perfeito. E já começando, né, Antônio, Ronan, primeira coisa que nós temos que entender é a função. A gente tem ali, a gente já falou aqui, né, assessor, consultor, planejador financeiro. Qual que é a diferença na prática ali, no dia a dia desses cargos, desses títulos? Como é que funciona? Legal. O que a gente faz, né, aqui na prática, né? A gente separa dentro da nossa companhia. Então, seguir meio que uma escadinha, né? Então, geralmente, o serviço lá de planejamento financeiro, né, que é realizado por um planejador financeiro, a gente busca principalmente ajudar o cliente a se organizar financeiramente. Geralmente até na prática, né? É aquele cliente que consegue ganhar um dinheiro, ele vai bem ali na parte da profissão, mas termina o mês geralmente ou no zero, ou às vezes num negativo, aí tem que fazer um crédito. Então o planejador financeiro dentro da nossa companhia não é só para isso, mas geralmente atende esse público-alvo. Então vai ajudar o cliente a definir as metas, organizar financeiramente, né, fazer o orçamento dele, definir planos para que ele saia da condição atual e vai para a situação desejada. O planejador financeiro não atende só essas pessoas que estão no 0 a 0 negativo, também atende aquele público que tem um recurso, mas não tem um direcionamento. É aquilo, né? Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Então, o planejador financeiro, ele tem um papel essencial de ajudar nessa organização, nessa definição de meta, ter esse acompanhamento para ajudar o cliente a realmente alcançar os seus objetivos financeiros. Então, o papel do planejador financeiro é muito no apoio, no auxílio dessas definições de metas e no acompanhamento desse plano, especialmente no acompanhamento. Poxa, já teve vários casos lá dentro da empresa que o cliente, às vezes, já até usava o aplicativo, tinha um orçamento, planilha, fez vários cursos, mas ele não conseguia sair do... Não saía do lugar, né? Não saía do lugar. E aí, no processo do planejamento financeiro, tendo a pessoa ao lado, né, fazendo o acompanhamento, o cheque lá, o cheque mensal, ele falou, poxa, olha, eu já fazia preenchimento de planilha, tinha meu orçamento, usei app, fez curso, mas olha, eu só saí da situação que eu estava depois que eu comecei a ter um acompanhamento profissional para me ajudar. O planejador financeiro tem um papel essencial na vida das pessoas. Então essa profissão é uma profissão realmente muito importante, principalmente para aquelas pessoas que não têm tempo,
né? Aquele cliente que não tem tempo, que é a maioria, né? A maioria das pessoas não tem tempo. Não tem tempo, não tem conhecimento e precisa realmente de um apoio. É a mesma coisa, eu gosto de falar, né? Bem parecido com um personal, né? Tem aquelas pessoas que realmente precisam de um personal para sair da inércia. Embora já saiba, né? Mas precisa. Embora já saiba, ela precisa, né? Então tem uma questão até comportamental e nisso, para essas pessoas, né? O planejador financeiro realmente faz uma imensa diferença, né? E o assessor de investimento, como que ele atua? Qual que é o dia a dia desse cara? Perfeito. O assessor de investimentos, geralmente ele vai atender o cliente já numa situação que ele já tem uma carteira de investimento, um recurso para investir. Então, toda aquela parte de diagnóstico, de sonhos, planejamento do cliente, ele também faz. A diferença é que ele atua mais na alocação. Ele vai diagnosticar os sonhos, diagnosticar a parte patrimonial, financeira do cliente, as restrições de alocação, custo de vida. Ele monta também um cenário e com base nesse cenário, nos objetivos do cliente, ele vai distribuir, vai sugerir carteiras ou uma carteira de investimentos para que o cliente possa ali também alcançar os objetivos. Mas o escopo dele é muito no investimento. Geralmente ele não vai lá fazer o orçamento, geralmente. Algumas empresas às vezes até oferecem algo combinado. Isso, mas não é habitual. Geralmente o assessor de investimentos ele fica focado mesmo na estrutura dos investimentos financeiros, seja local, internacional. Então o papel dele é ajudar esse cliente a investir no mercado financeiro. E o consultor de investimentos, né, que é um outro passo, uma outra profissão, hoje a normativa da CVM, né, ela tem diferenciação ali do consultor de investimentos e o assessor de investimentos, né? Qual que é a principal diferença do consultor para o assessor? A principal diferença é que o consultor de investimentos ele pode emitir relatórios, dar a sua opinião, escrever pareceres, né, sobre determinados ativos ou classes de investimentos. Na prática, como que as consultorias estão atuando, né? Elas atuam muito parecido com assessoria de investimentos, muito parecido, definindo também, coletando informação, fazendo um diagnóstico, e aí algumas consultorias acrescentam um papel mais wealth, né? O que é um papel mais wealth? Não fala só dos investimentos financeiros, também agrega aquela questão do patrimônio como todo. Então elas já entregam um serviço a mais. Então que serviço a mais? Um apoio jurídico numa constituição de uma hold, uma PJ imobiliária, um apoio jurídico para a construção de fundos exclusivos, restritos, familiares ou offshore, né? Então as consultorias no geral, elas começam a se diferenciar das assessorias com essa agregação de serviço, né? Uhum. Então também as duas profissões ali, muito de apoio, de estar junto, ajudar, fazer a construção, ensinar, muitas vezes eles são, as três profissões são mais até psicólogos do que atuando na parte financeira, né? E Antônio, para quem está de fora do mercado e agora que entendeu mais ou menos o que essas três profissões atuam, por onde que essa pessoa deve começar a olhar quando ela fala assim, talvez eu queira ingressar no mercado financeiro através de uma dessas três profissões? Qual que é o que ela tem que fazer? O que ela tem que começar a fazer? Eu vejo, João, que, na verdade, além de buscar certificações no mercado que essas profissões exigem, o principal fator que tem em comum com o que até o Ronan estava falando é a necessidade de olhar o cliente. Então, essas profissões precisam ter o foco total no cliente, não é no produto. Assessor de investimento, por exemplo, não vende o produto. O que ele entrega, né? Ele entrega clareza, ele entrega segurança ao longo desse caminho que a gente estava falando. Ou seja, ele entrega coisas que ajudam esse cliente, esse perfil a conseguir o quê? Ter uma liberdade financeira. E lógico, a gente sabe, né? Hoje no Brasil, menos de 5% das pessoas têm independência financeira. Então, é uma profissão de impacto e que está atraindo muita gente porque tem um potencial de ganho enorme. E
em cima de tudo que a gente está falando aqui, tem participações, tanto do ponto de vista do resultado, variável, mas tem principalmente alinhamento com a necessidade do cliente. Então, um perfil muito voltado para isso é alguém que pensa no outro, é alguém que pensa em contribuir para o outro, ajudar a pessoa e muitas famílias a terem transformações, né? Então, acho que esse é o mote. E aí, lógico, para você ir atrás dessas profissões, você precisa de algumas certificações. Precisa do CEA, precisa da ANCOR, precisa de, sei lá, até CFP, em alguns casos que a gente está falando de planejamento, que ajuda a você ter toda essa bagagem técnica. Mas, de novo, isso só não basta. Precisa do comportamental, precisa do olhar no cliente. Não é uma venda de produto para você ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro com o sucesso do cliente. Então tem que ter o olhar nele. É o foco relacional, né? As 3 profissões são altamente relacionais. Sim. Exatamente. Caso contrário, você fica um profissional produteiro. Né? Um profissional produteiro é aquele que só liga quando quer vender alguma coisa. Só liga quando tem uma oferta, né? Exato. Poxa, eu não gosto desse tipo de relacionamento. Eu quero que o profissional que me acompanha, independente, a gente está falando de assessor de investimentos, mas poderia ser um advogado. Sim. Né? O advogado lá do meu negócio que pense no meu negócio. Né? Que tenha uma relação, que eu possa confiar nele, que eu sei que ele vai agir pensando em mim. Então, para você ter uma duração nessa profissão, o primeiro passo, eu acho que o Antônio foi muito feliz nisso, eu tenho que ter um comportamento muito forte de querer ajudar o cliente. Né? E todas essas profissões, elas não são profissões de curto prazo. Elas são profissões que você vai... Jornada mesmo. É uma jornada, literalmente, né? De longo prazo. Sim. Onde você vai ter mais resultados no sentido financeiro, vamos dizer, remuneração, no longo prazo. Mas você tem que plantar da maneira correta. Eu tenho que começar atendendo bem o cliente e levar isso a longo prazo, né? Ter esse cliente por muito longo tempo, e aí você vai construir uma carreira perene, porque se você ajuda o próximo ali, o seu cliente, ele vai entender que você realmente está pensando nele e ele vai ajudar você também. Né? Como que ele ajuda? Poxa, ele indica, né? Ele... Muitas vezes, depois de muito tempo... Convida para ser padrinho de casamento. Convida para ser padrinho. Exatamente. Eu já fui convidado algumas vezes para ser padrinho de casamento. O tempo dele de aceite das coisas, você explica. É tudo muito rápido, é uma relação muito rápida. Né? Você não precisa, você é autêntico, ele é autêntico com você o tempo todo. Esse tipo de relação não tem preço, né? E quais habilidades, Antônio, para quem está de fora, ele precisa começar ou já tem que ter? Eu sei que tá ali níveis de senioridades, mas, tô olhando para o mercado financeiro, quais habilidades eu preciso desenvolver para concorrer a uma vaga, para entrar num processo seletivo? Existe ali os pré-requisitos, que você já falou, que é certificação, e aí não tem o que discutir, mas além disso... O que eu vejo nessa linha, assim, João, é que a parte comportamental a gente sempre deixa para depois. Mas é o que acaba levando ao sucesso ou ao fracasso. Porque a certificação todo mundo pode ter. Você pode estudar, vai lá, se esforça, consegue. Mas isso não garante que você vai ter sucesso. O que garante que você vai ter sucesso, ou pelo menos aumenta a chance? É você trabalhar o seu comportamento, as suas crenças ligadas a atender bem um cliente. É um pouco a história da jornada. Eu tenho que saber fazer perguntas, tem que entender a realidade para depois pensar em algum projeto. Não é só chegar e oferecer, tem esse produto aqui que está rendendo bem, vamos botar ele nessa carteira. Às vezes aquilo não tem nada a ver com o cliente. Aquilo ali pode ser um ótimo produto, mas não para o objetivo do cliente. Então, qual a habilidade que eu tenho que ter? Perguntar para entender, antes de oferecer qualquer coisa. Pensar em qualquer coisa. Então é sempre o olhar do cliente, perguntar, ouvir, ser bom ouvinte, para você conectar, né? As pessoas, a gente fala de vendas, as pessoas... Nunca vi uma pessoa perder uma venda, um relacionamento por ouvir demais. Mas por falar demais, sempre. Com certeza. Então, perguntar, ouvir, é importante saber criar relacionamento de confiança. Não é aquela coisa pontual, eu só procuro você quando eu tenho interesse. Isso não gera confiança. Isso é uma venda, talvez pode acontecer aqui, nesse momento, mas ela não dura. E nem você vai confiar em mim se eu começar a agir com você desse jeito.
Então, esse tipo de habilidade podem parecer muito simples, mas às vezes, quando a gente está nesse mercado e outros, nosso foco é no resultado. Aí você quer buscar resultado a qualquer custo, isso não gera relacionamento de longo prazo. Muitas vezes esse é o problema, não sei se a gente até vai falar disso, ligado até a bancos, né? Muitas pessoas de bancos estão focadas na meta, atingir isso. Tá, e o cliente está onde? Ele tem que vir primeiro. Não é o produto, não é aquilo que eu tenho que atingir, sim a necessidade dele. Então, ter essa habilidade, criar relacionamento, perguntar, ouvir, saber, ter até empatia, né? Olhar um lado, olhar o outro, ver o que faz mais sentido para aquele cliente. Então, são habilidades mais comportamentais que muitas vezes esses profissionais deixam de lado. Se preocupam com o técnico para conseguir tal posição, mas no longo prazo o que realmente vai levar longe é o comportamento. E geralmente é pelo qual a gente demite, né? É verdade. Contrata no currículo, demite no comportamento. É verdade. Foi até um ponto importante falar, até adiantando, né? Mas esse processo de demissão, da saída, é sempre o comportamento, a performance, como que esse olhar para esse profissional quando ele já está dentro do mercado? Perfeito. Nem sempre é comportamento, né? Às vezes é resultado, às vezes a pessoa tem uma cultura, um fit conosco, mas por algum motivo ali, a vida é cheia de surpresa, exato, talvez essa pessoa não performa, e aí a gente, poxa, como instituição, a gente é uma empresa privada, a gente em algum momento tem que tomar uma decisão, né? Mas a maioria das vezes que eu passei por processo de demissão, que eu fiz desligamento, não foi por performance, foi por comportamento. Inclusive, eu já cheguei e demiti o melhor vendedor uns 6, 7 anos atrás. Você já estava, eu acho que na empresa, um dos melhores vendedores, tinha um baita resultado, mas como ele fez um tipo de operação ou de aplicação, né, de oferta de produto que não era adequada para o cliente, e aí a gente é pequeno, a gente acaba descobrindo, vai ligando, vai conversando, o cliente acabou falando para a gente foi conversar com essa pessoa para diagnosticar, e era um baita de um profissional, inclusive ele está no mercado, é um profissional que cresceu muito de lá para cá, mas na nossa opinião, cara, não é a maneira correta de fazer isso. Cultura. Não é, então a gente prefere... não está a fim de corrigir também, a gente prefere desligar você do que continuar com você aqui na empresa. Então, nem sempre, mas a maior parte das vezes, sim, né? E essa questão do comportamento, né? Eu vou ligar um outro ponto, né? A questão da cultura. Cara, assim... No geral, tanto as empresas quanto os candidatos se preocupam muito pouco em falar sobre a cultura. Então, dentro da nossa empresa, a gente costuma, por exemplo, deixar, tá na dúvida? Fica um dia conosco, né? Vem cá, fica trabalhando um dia conosco, para você ver como é que é a nossa cultura. Porque, às vezes, ele até gosta, falou, cara, eu gosto do mercado financeiro, sou apaixonado pelo mercado financeiro. Eu sou um desses caras, né? Eu quero... morrer lá na mesa, lá. Boletando. Tá atendendo lá o cliente, tá junto com o time. Eu realmente gosto, leio. Parece que eu nasci para isso, né? Então eu gosto, já tenho uma coisa que é difícil, né? Primeiro, gostar do que faz, né? Então, se eu gosto do que eu faço, que é a orientação que eu falo para as pessoas, né? Se você gosta do que faz, você é bom nisso, cara, foca nisso. Isso já é difícil. O segundo passo é você escolher o ambiente que você vai estar. A cultura, o que adianta você gostar muito, mas você está numa cultura totalmente diferente à sua? Aí você está num ambiente, por exemplo, eu penso muito no cliente, eu prefiro não fazer nada, né? Eu prefiro assim, cara, eu prefiro entrar no prejuízo do que fazer um negócio errado, né? Então imagina eu entrar numa empresa que fala, não, eu penso no cliente. Mas no primeiro problema de caixa, fala, vende qualquer coisa aí para fazer caixa. Cara, eu não conseguiria ficar nessa empresa. Sim. Né? E tem muita gente hoje nessa situação que está dentro de uma instituição, às vezes financeira, que gosta do que faz, né, apaixonado, mas não bate os princípios, os valores. Então, o candidato, no geral, deveria pedir,
como que é a cozinha, como que é a cultura da empresa, como é que funciona? Eu posso ficar meio período, posso ficar um dia aí com vocês para ver como é que é? Né? Nós, quando ficamos na dúvida, percebemos que o candidato é bom, mas o candidato está com dúvida, eu falo, cara, vem cá, fica um dia com a gente, para você ver se é isso aí mesmo. Eu acrescentaria, Ronan, ainda isso que você está falando, que é o fator mais importante nosso de longo prazo, é cultura. A gente até nós já tivemos experiências, né, boas e ruins ao longo do tempo, de trazer pessoas que às vezes são mais corporativas do que empreendedoras. Então esse perfil é o perfil que faz a coisa ir adiante. Então tem a ver com valores da empresa, né? Meritocracia, foco no cliente. E se a pessoa entra e não tem isso, ela vai sofrer para ela e para a gente. Então, quando a gente fala de cultura, no fundo, é o que a gente está tolerando. E se a gente tolerar, como você falou, João, se a gente tolerar performance que não está boa, comportamento que está mais ou menos, a gente está criando qual cultura? Daqui a pouco vai mexer. Então, a gente tem clareza do que a gente acredita e de como a gente quer chegar no resultado, ajudar o cliente a chegar no resultado. Se a pessoa destoa muito disso, é melhor não ficar mesmo. É melhor a gente trabalhar com gente que está alinhada. Porque aí a gente chega da maneira que a gente acredita e cresce dessa forma. Porque senão daqui a pouco a gente vira outra coisa. Então cultura é um fator essencial, porque tem a ver com a saída de muitas pessoas, tem a ver com cultura. E aí obviamente tem comportamento nisso. E até agora que a gente meio que deu um salto pro final, né? Dos finais possíveis, mas voltando um pouco pro início, né? Do processo de contratação. Existe sim a cultura, que é o ponto importantíssimo e relevante. O que mais que esse profissional tem que olhar para dentro da empresa? A gente está falando aqui da nossa, usando como case, né? Mas até em outros lugares, outras assessorias, quando ele está olhando o mercado, que mais que ele tem que buscar? Cultura que se alinhe? Quais são as outras características que ele tem que olhar, Antônio? Para mim, o que eu defendo e o que eu busco quando estou entrevistando pessoas é que a pessoa tenha essa disposição de ter autonomia com responsabilidade. De lutar pelo que ela quer. Não é ficar esperando. Se a gente vai hoje trazer um consultor, planejador, assessor, e que ele já espera ter tudo pronto, sinceramente, não é da nossa empresa. Porque a nossa empresa é muito empreendedora. É uma empresa que vai trazer isso, vai ajudar ele a ir além com a bagagem que ele já tem. Então, ele precisa ter esse espírito de autonomia, de ir atrás dos objetivos, que aí tem a ver com a nossa meritocracia. Tem que ter a vontade de crescer, porque você sabe, né? A gente tem o partnership. É a nossa, vamos dizer assim, espinha dorsal da carreira hoje dentro da companhia, é o partnership. A pessoa ter alinhamento de cultura, valores, com isso começar a entregar resultados especialmente para o cliente e consequentemente para a gente, e com o tempo aumentar o nível de influência, tanto interna quanto no mercado. Começa a ficar mais reconhecido. A gente tem inúmeros exemplos na companhia hoje que hoje são sócios, mas que começaram lá atendendo cliente, às vezes é no administrativo, depois virou assessor, já entrou assessor, enfim. Então, eu defenderia essa linha da base de valores, cultura, performance e buscar aumentar o seu impacto, tanto para clientes, né, externos quanto internamente. Então, olhar isso hoje é o que a gente mais busca numa pessoa. E que queira ir além, que queira ter essa autonomia. Não é alguém que vai ficar esperando você falar, agora faz isso, agora faz aquilo, agora sua meta é essa e aquela. Isso é muito curto prazo, não é o que a gente olha. Exatamente. Essa característica que você falou de querer ir além, cara, hoje assim, tá muito escasso. Eu trabalho ativamente no recrutamento e seleção ali, junto com o time, e até a gente chegar, não, eu quero sair de lá porque lá eu não cresço, lá eu estou estagnado, lá em tal empresa no banco, ou qualquer que seja, tá assim, tá assado. Aí quando a gente faz a entrevista com o candidato, o cara tem 10 anos no banco, não fez nenhuma certificação, né? Não leu um livro, né? Não tem nenhum curso, não tem um MBA. O que comportamento que ele está passando para mim? Será que o problema é a instituição que ele está ou é essa pessoa? É até uma pergunta, porque a gente até falou assim, para quem que é, né, essa profissão? Mas o inverso também é verdadeiro. É o que você está falando, Ronan. Para quem não é essa profissão? Perfeito. Isso é o mais fácil de responder, né? O não. Então, é que assim, eu tenho a fama de quebrar, lá quase moedor, né, de carne moída.
eu tenho uma forma de quebrar, ter muita quebra na primeira entrevista, né? Certo. Porque eu abro para... A primeira coisa que eu falo para as pessoas, eu abro, né? Eu falo a nossa cultura, mas para quem não é essa profissão, independente se é na nossa empresa ou em outras empresas parecidas, concorrentes, mas parecidas. Que seja como consultor de investimento, assessor, planejador. Eu falo, pessoal, olha, se você é aquele cara que não quer estudar, você chega final de semana e quer maratonar Netflix, essas porcariadas toda, não é para você essa profissão. Então teve até um caso que o pessoal começa agora lá na empresa, fala, toda vez que eu escuto o tum-dum do Netflix, lembra de mim, né? Poxa, se você... Não é, pô, a gente tá falando hoje aqui, sexta-feira, 7 horas da noite, né? Então, cara, se eu sou um cara acomodado, sexta-feira eu já tava... Não que eu não vou tomar meu happy hour depois, mas eu já tava no bar lá fazendo meu happy hour. Então, para aquele cara que não gosta muito de estudar, assim, não é legal. Tá? Aquele cara que acha que tem que ter uma rotina das 9 às 5, separadinho, também não vai funcionar. Aquela pessoa que não utiliza seu tempo fazendo network, ou seja, tem muita dificuldade de estar com as pessoas, né? De se relacionar, de ouvir, também não é. Porque essa profissão é contato. É contato, é ouvir. Então... Se eu não tenho relacionamento, se eu no banco, se eu estou no banco, numa assessoria, e eu ganhei a carteira e não foi da minha construção, esquece. Assim, é muito provável que a sua taxa de insucesso seja alta. Então, esse tipo de perfil não faz sentido. Pessoa que não é curiosa, né? Não gosta, não, sabe? Ou muito reativo, não proativo, né? Que não assume projeto, que não toma risco. Em algum momento, para você atender bem o seu cliente, você vai ter que tomar algum risco na sua profissão. Não estou falando que você vai colocar risco na carteira do cliente, não é isso. Você vai ter que chegar assim pro... É mais ousado. Mais ousado. Você vai ter que chegar assim pro cliente e falar, ô Antônio, seguinte, cara, ó, eu sei que o Antônio é um cliente legal. Eu falo, Antônio, ó, eu quero você comigo. Eu vou ficar 6 meses sem cobrar de você, 2 meses, sei lá. O tempo que for suficiente para você entender que eu posso agregar valor para você. Vamos aí? É o processo de prospecção, né? Você vai ter que ser ousado no processo de prospecção. Eu tenho que sair, tem que ser criativo, sair da caixa, eu tenho que ousar, eu tenho que em algum momento fazer isso. Se eu não tenho, no caso, se eu não consigo fazer nada disso, é provável que não vai dar certo. Tanto que muita gente nos últimos 5, 6 anos saíram de bancos, foram para as assessorias de investimentos ou consultoria, tiveram um boom e estão voltando tudo. Porque tava lá, cara, não tem nada, eu não estou falando que é errado, não é isso, eu estou falando que talvez a cultura ou a habilidade dele seja melhor realmente numa organização mais tradicional, né? Trabalho. Falei muito desse perfil empreendedor, tem que ter essa veia, se não tiver essa veia não vai construir. Sei lá, tentar fazer uma analogia, a pessoa que nunca prepara nada para si próprio, sempre pede iFood, sempre não sei o quê, não tem a entrega. A entrega é fundamental, né? Nesse nível de relacionamento, de buscar o melhor para o cliente. Uhum. E como que Antônio, nós estruturamos a profissão, seja de planejador, seja de consultor, dentro da Tutors? Quando esse cara entra, qual que é a jornada dele? A gente já entendeu que é uma função altamente relacional, mas qual é a jornada dele? Como que ele pode crescer? O que ele deve olhar ali quando ele está entrando, né? E falar, cara, ó, fazer os checkpoints, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, é olhar para frente, fazer o checkpoint e ir acompanhando. Esse profissional, qual é os checkpoints que ele tem que ir olhando? Dentro do planejamento de carreira dele, né, das possibilidades, que, como a gente já falou, vai depender mais dele até do que a própria empresa. A empresa está aqui para apoiar, para dar recurso, tecnologia, né? Mas vai depender muito dele, do comportamento dele. Basicamente, ele tem condição de crescer a carteira dele, né, mediante atendimento focado em cliente. Então, ele vai subindo nessa projeção, tanto de ganho. A gente tem várias estimativas e exemplos, né? Então ele tem, além de ajuda no fixo, ele tem variável, ele tem possibilidade de bônus por entrega, ou seja, em cima de resultado, não é garantido e nem por tempo, e sim pela entrega. Então, quanto mais ele entrega,
Quanto mais impacto ele leva e traz positivo para o cliente, maior a chance dele crescer. Então, tem tudo isso planejado. Então, tem o onboard, tem o suporte, ele não começa do zero, né? Se uma pessoa, por exemplo, sai de um banco que já está lá acostumada, ele vem para cá, ele vai ter que lutar, né? Lógico que ele vai ter que lutar, né? Junto com todo mundo, mas ele não começa do zero. Ele tem todo um apoio para ele acelerar de volta, mas ele tem que querer. Ele tem que ter essa parte do comportamento da autonomia com responsabilidade que faz toda a diferença para ele ir galgando isso. Mas João, assim, é importante deixar claro, o nosso foco é o partnership. Então, o que é isso, né, em termos de cultura? A intenção de trazer uma pessoa hoje para ser assessor, planejador, não é que ele fique nisso. Até um ponto antes, Antônio. Fala pra gente o que é o partnership, né? Porque ele é muito falado no mercado financeiro, só que talvez tenha uma pessoa que é um contador, que tá fora realmente do mercado, não é num banco, não sabe o que é. O que é o partnership, o que é um bônus, só para dar essas pequenas definições. Tá bom, boa. O que a gente trabalha e entende, né, na empresa como partnership é alguém que a gente vislumbra lá na frente que pode ser um sócio, pode ter mais impacto. Mas para isso ele tem que ajudar vamos chamar, se for chamar de torta, tem que ajudar essa torta a crescer. Então ele tem que ter um impacto real. No nosso caso, a gente mede isso de 3 formas, assim, de maneira macro, né? A primeira é a questão da cultura. Ele é um exemplo da cultura, ele realmente atua em cima do próprio esforço, ou seja, meritocracia, ele tem um senso de urgência, disciplina, ou seja, os valores que a gente acredita e que são trabalhados desde o início. Segundo patamar, o nível de performance, que também não adianta só ter um lado e não entregar, né? Isso não existe, então precisa entregar. Porque quando a gente fala de entrega, são metas claras, objetivos perante cliente, resultados, então isso tudo já existe, né? Tem que lutar por isso. E com o tempo, já à medida que ele vai crescendo, né, nesse atendimento, carteira, resultados, o impacto dele naturalmente aumenta. A própria empresa começa a olhar para ele e fala, pô, esse cara já está aqui, sei lá, 2 anos, agora já está numa perspectiva de virar sócio. Se a gente não transforma, não dá essa oportunidade dele abraçar isso, é até burrice nossa. Então, é um monitoramento em cima e incentivo, né, para que ele cresça nessa carreira e se torne sócio um dia. Tem a participação do que ele está ajudando a construir, inclusive. Né? Quando a gente fala de bônus, é mais focado no que a gente chama de curto prazo, né? Aquela coisa do ano, ou dependendo de como for acordado, mas é focado no resultado. É o curto prazo, é focado no resultado. Partnership é bem longo prazo, é alguém que a gente quer para a vida. Aliás, esse é outro fator importante, né? Quando a gente busca alguém para a companhia, o olhar é sempre esse, é longo prazo. Não nos interessa trazer alguém para, entre aspas, tapar um buraco agora que tem que atender uma carteira. A gente não faz isso. Isso é até uma bobagem se a gente fizer isso. Então o foco é sempre no longo prazo. Quando a gente traz alguém, é olhar o quê? Eu vejo essa pessoa daqui a 2, 3 anos sendo sócio? A gente sempre fala que prefere trabalhar mais do que contra pessoa. Exatamente. É exatamente isso. Esse processo de ter o alinhamento de médio e longo prazo através do partnership, né? E o Antônio falou ali uma coisa, ele falou sobre o resultado, Ronan. Esses profissionais, eles são medidos pelo quê? Quais são os indicadores que, já tô dentro, tô atuando, é só captação, é um NPS, é uma receita, pelo que o profissional é medido dentro já do mercado financeiro, dentro de um escritório de assessoria ou consultoria? Boa, isso realmente é uma resposta bastante abrangente e depende de cada estrutura, de cada empresa, né? Vou falar por nós, né? Nós, assim, levamos muito a sério o NPS. Se a gente for colocar como um critério assim, mais forte, o NPS para a gente é um dos critérios. NPS é uma avaliação dos clientes que vai de 0 a 10, né, para quem está ouvindo e não sabe, e ele classifica entre promotor, neutro ou detrator. Então esse é um número que nós estamos sempre acompanhando, porque nós queremos saber se o nosso comercial, o nosso time de assessores, né, eles realmente estão ofertando o serviço da maneira correta, né? Então quase todas as consultorias, assessorias utilizam, por exemplo, o NPS. Outra forma de avaliar esses profissionais é através também
da captação líquida, que é um indicador muito utilizado. O que é a captação líquida? A quantidade do dinheiro que ele consegue ir trazendo dos clientes para dentro da instituição. Então, quando a gente fala que a profissão é de longo prazo, a nossa de longuíssimo prazo, realmente, quanto mais net você tem, que é o total do dinheiro sobre assessoria, sobre custódia, no longo prazo, a sua remuneração vai ficando cada vez maior, porque a tendência é que talvez no curto prazo você não capte muito, mas daqui 5 anos, quando tiver 50, 60, 100 milhões de custódia ou mais do que isso, um pequeno percentual em cima desse net vai fazer bastante diferença. Então, por isso é muito importante a retenção. Alguns escritórios gostam de trabalhar com o churn, né? Por que o churn? Churn é evasão de cliente. Porque é muito difícil você trazer o cliente correto. Então é preferível que você... E é caro, né? Difícil e caro. Então é preferível que você mantenha, né? Então são indicadores ali. Alguns podem trabalhar receita, outros podem trabalhar o cross-sell. O cross-sell no sentido de atendimento 360. A gente usa muito cross-sell num cliente que ele é atendido na sua completude aqui por nós. Que ele não tenha só o investimento, mas que nós possamos acompanhar esse cliente em toda a jornada. Às vezes, eu já presenciei, assim, hoje eu estou mais na gestão, mas eu já tive muito desses casos de conseguir o cliente no início da carreira dele, quando ele estava poupando lá R$1.000, R$2.000, aí foi crescendo na profissão, aí começou a poupar 10, 15, 20 mil, aí vi casar, vi ter filhos, né? Então a gente acaba acompanhando esse cliente basicamente a vida toda. Infelizmente já também tive cliente que faleceu, né? Então nós conseguimos, a gente nessa jornada com ele, se nós conseguirmos estar presente ali através também não só do assessoria, mas com o cross-sell bem feito, fazer a proteção da família dele, né, o seguro de vida dele, né, o processo de sucessão, a internacionalização, nós vamos facilitar muito a vida dele. Porque a maior dor, acho que, dos nossos clientes é a questão da confiança, né, a questão do tempo, que eles não têm tempo para fazer nada, e nós, como profissionais do mercado financeiro, a gente tem que ajudar eles a resolver esses problemas, né? Então, no geral, esses são as principais métricas dentro de avaliação, mas altera muito de estrutura para estrutura, de meta da empresa, não é muito padronizado. Geralmente, NPS e captação líquida mais comum. É o mais comum para a maioria das assessorias, consultorias de investimento. Só para reforçar, João, dentro do que o Ronan está falando, não sobre indicadores, mas me ocorreu que é um ponto aqui crítico nosso, é que aqui a gente tem alinhamento de interesses. A jornada do cliente... Isso que eu ia perguntar. Ele falou ali sobre... Não, é porque o Ronan ele falou ali sobre... Ele falou uma palavra, confiança. Sim. E aí a gente sempre fala, antes da gente vir aqui, eu também dei uma pesquisada, né? Confiança, transparência... muito se fala que o assessor tem um conflito de interesse, e aí eu realmente quero trazer isso à mesa, perguntar para o Antônio, né? Como que a gente minimiza isso a ponto de não ter isso? Qual é o alinhamento que o assessor tem que ter junto com o seu cliente para mostrar para ele, cara, eu tô com você. Não é a assessoria, não é a corretora ou o banco. Não, eu estou do lado do cliente. Era esse ponto que eu exatamente queria reforçar, João, porque o que diferencia muitas vezes de um banco? A meta da maioria, né, dos bancos é em cima do quê? De curto prazo, produto. A gente não tem meta de produto. A nossa meta é só cliente. Quando eu digo meta do cliente, o que é importante para o cliente dentro do planejamento que a gente tem com ele. O produto é consequência, o que for melhor para ele dentro daquela estratégia. Então, na minha opinião, o que é crítico aqui é nunca destoar do cliente. Está sempre ligado nele, sempre acompanhando, como o Ronan deu o exemplo da trajetória, né, acompanhou as fases de vida. Se a gente tem isso,
de maneira geral, você nunca vai estar fora, porque você está sempre casado com ele. Literalmente. O interesse dele é o seu. O resultado dele tem a ver com a sua ação em função dos objetivos dele, não dos seus próprios objetivos. Não é o resultado da empresa. O resultado da empresa é consequência do resultado do cliente. Ele é que tem que estar bem atendido, alinhado em cima do que ele deseja, e a gente está oferecendo o que é importante para chegar lá, para ajudar ele nesse caminho da liberdade financeira, mas é parte dele. Então, assim, acho que a chave aqui é sempre o olhar do cliente, seja o NPS, seja a abordagem, não interessa, o cliente é que começa tudo. Lógico que a gente tem vários, durante isso você pode oferecer várias coisas aí dentro, mas você só oferece o que faz sentido para esse planejamento, sempre começando nele. Então, acho que isso minimiza. E como que esse alinhamento funciona, Ronan, nessa parte de remuneração? O legal ali, até complementar um pouco do que o Antônio disse, né? A parte cultural, né? Porque na hora que é aquilo que o assessor bom, né? O assessor confiável, o consultor confiável, é aquele que na hora que ninguém tá vendo, né? Nem o cliente, ninguém, e ele chega numa situação conflitante, ele olha e fala, cara, pode até ser bom no curto prazo para mim, mas o meu cliente não é, então eu vou priorizar o meu cliente. Então essa, assim, essa é a âncora, esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Mas a gente sabe que nem tudo na vida é perfeito, nem sempre funciona assim. E uma coisa que eu ouvi no IBGC, numa palestra, que é o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu fui numa palestra e eu achei engraçado a analogia do freio, né? O professor lá, o palestrante, falou assim, olha, por que esses carros esportivos têm bons freios? Aí todo mundo, para frear, né? Não, é para poder andar mais rápido. Então, os instrumentos de governança, ele serve para a empresa crescer também mais rápido, mas com vigilância, com sustentabilidade. Então, o que nós fizemos lá atrás em nível de governança para que a gente também pudesse equilibrar de maneira prática para que a gente respeite os interesses dos clientes, né? Então, a primeira mudança que fizemos interno, né, Antônio, lá, foi a própria forma de remunerar o assessor. Antigamente, os assessores eram muito remunerados no variável. Sim. Então, nós ajustamos... Só variável. Só variável. Era muito comum se pagar de 30% a 50% da receita líquida, que era a vinda de comissionamento, para o assessor. A gente viu que isso não era saudável. Então, nós resolvemos mudar. Junto com o Antônio, fizemos lá um plano comercial, onde passamos a oferecer um fixo que seja ok, adequado, de acordo com a senioridade, com a competência dele, e um pequeno variável para que ele também possa crescer no resultado. Então, esse foi um das primeiras alavancas que nós fizemos, porque independente da situação, não adiantava muito ele vender algum produto ou outro para ter uma remuneração maior, porque a gente já travou boa parte na remuneração fixa, mais um variável. O segundo ponto que nós mexemos, né, na verdade nós mexemos em conjunto, basicamente no mesmo período, foi mudar a forma como nós éramos remunerados. Então nós mudamos para o atendimento via fee-based. Então nós não recebemos mais da corretora ou de produto, algo assim, nós recebemos de uma taxa percentual que é pactuado direto com o cliente. E isso permitiu dar mais segurança, ou seja, mais um freio. Então, nosso cliente tem o freio que a gente ajustou o pacote de remuneração, ajustamos a forma de como precificamos os produtos, né? E quando eu faço a adoção do fee-based, todos os nossos clientes vão como se fosse para uma plataforma Wealth. Ele não toma spread nosso, ou seja, eu tenho um alinhamento com ele muito forte de que os nossos assessores vão ofertar para ele o que realmente faz sentido para o cliente e não para o assessor. O assessor não tem estímulo nenhum para ficar ofertando qualquer tipo de produto que vai gerar receita para o banco ou para a corretora, porque a remuneração é pactuado com o cliente. E quando eu tenho esse alinhamento entre assessor e cliente, nossa, isso é fundamental, né, para que a relação entre o respeito, né, o respeito pelo interesse do cliente seja cumprido, né? Então,
outro ponto que nós ajustamos isso até dentro da companhia, então estou falando de 3 anos para cá, foi os produtos que podem ser ou não comercializados aos clientes. Então estou colocando os freios, né? Porque senão fica muito abrangente. Então aí tem, sei lá, COI, né? Vou dar o exemplo do COI, que ficou muito conhecido por causa das altas taxas, né? Poxa, será que é um produto que faz sentido? Será que a gente acredita nisso? Será que isso pode ser ofertado para qualquer tipo de cliente ou de qualquer maneira? Poxa, não é. Então a gente também tem travas em níveis de produto. Então, quando a gente pensa ali em instrumentações que eu possa assegurar que a relação entre cliente e assessoria ou consultoria seja cumprida, essa adoção do fee-based que nós fizemos é um patamar mais sofisticado em nível de governança para que o cliente tenha esse conforto, essa sensação de segurança, que os interesses deles estão sendo respeitados. Estão sendo ouvidos, né? Uhum. E um ponto a mais, né, Ronan, é o selo de atendimento é o selo de garantia de atendimento, né? Muito bom. Uma implementação recente Sim. no Brasil. Fala um pouquinho dela, né? A gente já está quase batendo 1 hora e aí a gente já vai para a chopada. Até uma coisa que a gente implementou recentemente, deveríamos promover melhor, né? Mas até onde eu sei, nós somos a primeira a realizar de maneira pública, né? Isso. Deve ter outras por aí, mas a gente é tão confiante nesse processo, né, do atendimento, né? Que o nosso cliente vai ser atendido conforme o segmento dele, conforme a cartilha que a gente entrega. Olha, você vai ter X contato mensal, você vai ter o rebalanceamento, a revisão semestral, a revisão anual dos seus planejamentos, ou seja, o que está dentro da nossa cartilha. E tão confiante que os interesses deles vão ser atendidos nesse modelo, que nós colocamos uma política de satisfação de atendimento. Se o cliente, por algum motivo, não se sentir confortável ou atendido, nós devolvemos o fee-based para ele, mas sem problema nenhum. Vou lá, devolvo. A gente não teve nenhuma solicitação até então, mas em alguma dessas circunstâncias nós vamos devolver, porque nós acreditamos realmente que no cliente no centro. É bem que o Antônio falou, né? O cliente está no centro. Eu quero acompanhar ele, eu quero acompanhar toda a jornada do cliente. E como a gente lida com algo muito... Assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Você lidar com a vida do cliente. Poxa, qualquer besteira que eu faça, eu posso prejudicar seriamente o planejamento financeiro daquela pessoa, daquela família. Imagina, eu faço o processo de investimento alinhado com o planejamento financeiro, mas aí eu foco só nos investimentos e não faço, cara, olha, eu sei que você tem um filho, sua esposa, eu não oferto ali o seguro de vida, não explico para ele de maneira adequada, eu não faço realmente essa oferta. E aí esse cliente vem a faltar sem um seguro de vida. Poxa, será que eu fiz o meu trabalho direito? Foi bem feito? Né? Será que eu estou olhando ele como todo? Será que eu estou ajudando? Né? Então, nós achamos realmente que o cliente ele tem que estar nesse centro. E no que tange a investimentos, nós adotamos essa política. Mas eu acho que vale até para algumas outras segmentações, poderia também disponibilizar esse tipo de atendimento. Se você tem confiança que o processo está sendo seguido, que o cliente está sendo atendido, eu acho que vale a pena adotar esse tipo de política para que o ambiente de negócio seja mais saudável, seja mais sustentável. Uhum. Perfeito. E Antônio, cara, e para o profissional que está pensando em fazer essa transição, qual que é a dica que você dá para ele, além de tudo que a gente falou aqui? Qual é a dica final que você dá para essa pessoa? Especialmente quem já trabalha com essa área financeira, sei lá, está num banco, está em outras instituições. Eu penso que quando você chega à conclusão de que onde você está hoje, especialmente se for um banco, você está hoje, que você não consegue atender 100% as necessidades do seu cliente, está na hora de você pensar em mudar. Porque se o seu objetivo é ajudar ele a crescer, a transformar a vida, a transformar a família, e você hoje está limitado a oferecer isso, aquilo, aquilo outro, porque o foco é produto,
Está na hora de você começar a pensar numa outra carreira, uma outra perspectiva. Então, na verdade, eu penso assim, o que a pessoa deveria imaginar é o que te inspira na vida. O que você quer fazer, literalmente? É ajudar essas famílias a se transformarem, ajudar elas a atingirem resultado? Se isso é o que você quer deixar como legado, está na hora de você tomar a decisão. Está na hora de você sair desse, vamos dizer, desse sofá corporativo, porque oferecer produto você vai oferecer com ou sem você, mas se você realmente quer causar um impacto, quer ser dono mais do seu destino, né, ter autonomia, realização pessoal e deixar algo para o futuro, eu penso que está na hora de você considerar direcionar para uma outra instituição que não é necessariamente um banco, porque o olhar é bem diferente, além de tudo que a gente já falou aqui, dos interesses e tal. Então, acho que essa é a principal motivo. Qual é a hora de eu pensar? É a hora que você acredita que eu posso atender melhor meu cliente do que eu estou atendendo hoje, com os recursos que eu tenho hoje. Posso ter mais autonomia, posso ter mais liberdade para ajudar ele a mudar de vida, literalmente. E você, Ronan, qual que é o conselho que você dá para esse profissional que está pensando em migrar? Uma migração profissional não é fácil, ainda mais se você é sênior, né? Para quem já é casado, tem filhos, né? É sempre uma decisão muito, muito difícil. E ela tem uma questão aspiracional, igual o Antônio falou. A gente não está aqui só pelo dinheiro, apesar que tem que ter remuneração, a gente tem que ser bem remunerado, mas nós estamos aqui porque realmente o que eu acredito no que eu faço é bom para as pessoas. Então, se eu cheguei nesse momento, eu acho, poxa, eu estou preparado, estou bem calçado, eu acho que vale a pena considerar. Mas não dá para fazer de qualquer maneira. Então, poxa, já descobri, eu gosto do que eu faço, realmente vejo que é um caminho a ser seguido. Poxa, eu vou considerar bem as opções onde eu vou entrar. Não vou gastar um tempo maior. Eu acho que um processo de uma migração, principalmente para quem é sênior, para quem é júnior, que Tá começando? Tá começando, Tomar todos os riscos, né? mas para quem é mais sênior, ele tem que levar um período um pouquinho maior para tomar a decisão. Coletar, pesquisar em 1, 2 ou 3 empresas, né? Ver essa diferença, ver como é que é a cultura, porque depois que você mudou, né? O buraco é mais embaixo, né? Nós temos as nossas responsabilidades, então tem que ser um pouquinho mais pé no chão em relação a esse planejamento, mas principalmente no aspecto cultura. Produtos, serviços no geral, hoje a maioria já consegue atender bem, né? Algumas faltam um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas no geral estão quase pareio, né? Agora a cultura não, cultura é muito distante. Quando eu olho questões relacionadas à oportunidade financeira ou construção patrimonial, sem dúvida ainda tem bastante mercado, não tão quanto tinha 10, 15 anos atrás, mas nós temos bastante mercado para prestar esse tipo de serviço. Nós temos aí basicamente 75% ainda de toda a custódia, né, todo o dinheiro em bancos. Sim. Então nós temos olhando no geral, então nós temos uma mega oportunidade de crescimento da profissão ao longo dos anos. Então, se você é um bom profissional, né, se você está ali, consegue ter um relacionamento, gabarita lá o checklist que o Antônio falou, né, de comportamento e tudo mais, tem um potencial de mercado de crescimento acelerado nos próximos 5, 6 anos, depois vai entrar provavelmente numa média mais tranquila, então tem uma oportunidade de uma década ainda para vir para o mercado, mas não é como eu falei, não é o diferencial, mas existe, ela existe sim, ela é uma oportunidade ainda forte, e poxa, tem coisas ainda que está engateando, tem segmento dentro do segmento. Quando nós olhamos para a área de investimento internacional, nossa, tá assim, irrisório. Então, se eu tiver um profissional dentro do segmento, que é o nosso caso, nós temos consultor de investimento só do internacional. Então, são pessoas que só trabalham com internacional, só faz internacional, mais nada, investimento internacional. Então, quando a gente olha ainda nichado, só para essa fatia de mercado, tem mais um caminhão
de mercado. Exatamente. Mas não é o mais importante de todo, né? O mais importante de todo, poxa, é, como eu falei, a cultura, sabe, estar preparado para dar esse passo, ter esses comportamentos, né? E não ter pressa, fazer bem feito, conversar bastante. Conversa o tempo que for necessário, né? Gostou do escritório? Tem 2, 3, 4 reuniões, pede um dia para trabalhar lá, né? Para ficar meio período, né? Eu acho esse tipo de comportamento muito importante, principalmente para esse pessoal que está pleno, sênior, principalmente quem está sênior já construiu uma carreira bonita aí no mercado bancário, né? Maravilha. Pessoal, obrigado. Antônio, cara, o profissional que assistiu, quer trocar uma ideia com você, como que as pessoas podem te achar? O caminho mais rápido é no LinkedIn, né? Aham. Tá lá, LinkedIn, Antônio Luiz Mendes de Almeida, tem vários outros nomes, mas abreviados. Acho que é o caminho mais direto, né, especificamente aí para tutores. Perfeito. E como que os profissionais que também quiserem trocar uma ideia com você te acham, Ronaldo? Perfeito. Eu também estou no LinkedIn, meu nome, só tem eu lá. Literalmente, só tem um Ronan Grins no mundo, sou eu, então é fácil de achar. Sou bastante disponível, só mandar mensagem. Atraso um pouquinho ali, né? Mas respondo todo mundo, né? Então, minha agenda não é igual ao do Primo Rico, então ainda é fácil, entendeu? É fácil de responder. E assim, eu sou muito aberto, João, para quem tem dúvida. Já ajudei muita gente. O pessoal fala, eu quero entrar no mercado, não sei. Eu escuto, converso, falo, cara, vai por esse caminho, vai por aqui. Porque muitas vezes... realmente um profissional bom, mas não é um profissional que se encaixa culturalmente na nossa companhia. Mas, poxa, eu converso com vários escritórios, o pessoal de RH, das cooperativas, de banco, converso muito. Então, estou sempre fomentando também esses profissionais. Então, para quem quiser me achar, é só acessar lá, me chama no LinkedIn, Ronan, que eu vou responder o mais rápido possível. Maravilha, então. Para me achar também no LinkedIn, João Victor. E se você quer também aprender um pouco sobre planejamento patrimonial, sucessório, assista o nosso último episódio com o advogado Victor Negrão, que ele também deu uma aula de como fazer esse processo de sucessão, planejamento sucessório e holdings. A gente fez com o Alexandre, né? Então assista o nosso último episódio. Obrigado pelo seu tempo. Nos vemos no próximo episódio.